Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais essa série de entrevistas. Hoje nós estamos aqui com a Maria Cecília. Ela vai se apresentar um pouquinho, falar quem ela é, o que ela faz da vida. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Marcelo. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Cecília, né? Marcelo já disse, eu sou estudante de Letras, Língua Portuguesa e comecei esse ano. E eu tenho uma história muito forte com a literatura para mim. Eu acho que eu não poderia fazer outra escolha por tudo que eu vivi através da literatura, principalmente da literatura clariciana. Acho que é isso. Bacana. E como que a literatura ela chegou para você? Como que ela se apresentou na sua vida? Bom, eu costumo pontuar a minha história com a literatura em 3 períodos. Primeiro, no ensino fundamental, eu tive o meu primeiro contato com a Clarice. Só que foi muito rápido, sabe? Foi uma frase no quadro que a minha professora, Márcia Alessandra, de língua portuguesa, ela tirou de um conto, As 3 Experiências, de Clarice, e escreveu: "A palavra é meu domínio sobre o mundo". E aquilo ficou para mim assim muito forte, muito poderoso, sabe? Eu não conseguia esquecer. E aí depois passou um tempo, eu guardei aquilo, eu escrevi no caderno, guardei. Passaram anos e depois disso, no ensino médio, eu tive aula com a professora Eudima Poliana e eu tenho que contar, eu comecei um processo de desconstrução muito grande, porque eu não estava satisfeita com quem eu era. Eu falei, eu quero mudar. E aí, durante esse processo, meu primeiro contato, minha primeira aula de literatura, a professora, eu até trouxe aqui porque eu preciso mostrar, eu sou uma pessoa que eu guardo as coisas que são significativas para mim. Eu falei, eu quero começar esse processo, mas não sei como. E aí, na aula de literatura, a professora Eudima, ela colocou no quadro essa frase do Saramago que diz assim: "É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós". Quando eu li isso, eu falei, é isso que eu preciso. Eu preciso sair de mim para saber quem eu sou. Por que eu penso desse jeito? Será que eu quero pensar desse jeito? Literatura, novamente, a aula de literatura. E aí, durante todo esse processo de desconstrução, a gente vai se conhecendo, vai ficando mais seletivo. Certamente perdemos amigos, né? E esse processo não foi fácil para mim, porque se conhecer dói pra caramba. É uma delícia, mas dói pra caramba, né? Perder pessoas que estão ali ao seu lado todos os dias. E aí, em outra aula de literatura, novamente, eu guardei, a professora me deu, é um soneto do Camões. Quando eu peguei esse papel e, assim, a professora distribuiu para cada um alguma coisa e esse veio parar nas minhas mãos. Que eu li: muda-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto por mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo na esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Quando eu terminei de ler isso, eu era toda lágrima. Eu falei, gente, como que é possível uma coisa, descrever um momento assim tão bem? E aí eu comecei a buscar na literatura alguma coisa que expressasse a palavra que estava aqui dentro, que eu não conseguia externar, que estava difícil. E aí, nesse processo, que foi o processo mais complicado da minha vida, onde eu fiz tratamentos, assim, tomei uma medicação que me deixava muito apática, e isso foi a pior coisa, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu nunca tive dificuldade e nem vergonha de transparecer o que eu sinto, né? Nesse processo de apatia, aí eu voltei para Clarice. Eu não sei o que me deu, foi um momento de sandice, eu acho. Eu falei, eu quero ler Clarice Lispector. E eu não me preocupei em pesquisar sobre, que obra eu começo, não fiz nada disso. Ganhei um box da Clarice e aí escolhi lá, falei, não, quero ler A Hora da Estrela. Quando eu terminei o livro, assim, palavras que demoraram meses, que eu não sabia me expressar, parecia que estava tudo dentro daquele livro, eu chorava
no momento de maior apatia da minha vida, eu era toda lágrima, eu chorava muito. Eu falei, é isso aqui que eu preciso, é da literatura que eu preciso, porque ela me salvou de um momento de apatia, tanto dos meus sentimentos quanto a apatia do mundo, sabe? Eu vivia numa bolha. E aí eu falei, é esse caminho que eu quero seguir, é o caminho da literatura. Com essas duas pessoas maravilhosas que me apresentaram esse caminho, Márcia e Alessandra, que sempre falava, Cecília, leia mais, leia sempre, leia tudo que você puder. E Eudima, que foi apresentando assim devagarinho algumas obras, algumas coisas e mostrando pra gente como a literatura estava presente também no dia a dia dela. Então, acho que esse processo veio muito disso, assim, da escola pública, né, dos meus professores, dessa relação muito bonita que eu tive. Bacana. E quando você fala desse processo de desconstrução, se você pudesse pautar quem era a Cecília e o que a Cecília é hoje está se tornando, o que você pontuaria pra gente? Bom, a Cecília de antes era muito insegura, muito. Eu não sabia o que eu queria, sabe? E eu era totalmente apática do mundo, assim. Eu não me importava muito, digamos, com as questões sociais, com o outro. Hoje, a literatura, ela me abriu muito para o mundo de semelhantes e dissemelhantes. Então, eu mudei muito em relação, até, não sei como eu vou dizer isso, mas quando eu pego um livro hoje em dia, eu vejo, assim, a diferença, sabe? A Cecília de antes, ela não leria um livro como uma crítica social. Hoje, a Cecília de hoje, ela já enxerga isso nas entrelinhas, sabe? E isso para mim foi o mais importante, enxergar o outro, né? O de semelhante, não só quem é igual a mim e porque você é muito parecido comigo, eu vou te amar e você vai estar aqui do meu lado, mas e o outro? Isso foi muito importante. E também a questão de me colocar, me impor nas situações, sabe? Eu não tinha essa coragem, eu não era essa pessoa de me impor, de mostrar o que eu estava sentindo, de ter essa coragem de sou eu e pronto. Foi muito difícil, mas foi muito bonito. Bacana. E quais dos textos assim mais te marca? Dos textos, do livro A Hora da Estrela, que diz Macabeia me matou. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assusteis. Morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Quando eu li isso, eu falei, nossa, Macabeia, de fato, ela me matou. Eu morri. Eu tenho um pouco de Macabeia em mim. Então, a partir daí começou uma desconstrução muito grande, sabe? Eu acho esse texto belíssimo, incrível. Eu amo, sou apaixonada. E quando a gente olha para o cenário hoje, da escola pública, da educação, né, do sistema brasileiro de educação, sabendo das dificuldades e mesmo assim sua escolha. Sim. O que te atrai para cá? Bom, eu estava pensando nisso hoje. Quando eu vi, assim, na verdade 3 pessoas, eu vou colocar aqui porque eu preciso agradecer essas pessoas. Márcia Alessandra, Eudima e Adriana Pim. Quando eu vejo a formação incrível dessas pessoas e vejo que elas estão em escolas públicas, tentando melhorar os índices de leitura, são pessoas excelentes. Se você participar de uma aula delas, você fala assim, meu Deus, que é isso? Então tudo veio muito dessa inspiração, sabe? Hoje eu olho para o nosso país e falo, não, precisa melhorar muita coisa. Não digo só nos índices de leitura, mas tudo. Então, quando eu vejo essas pessoas, elas resistem ali. Olha o lugar de falas delas. São mulheres, são professoras, então, que estão ali, que continuam ali lutando pela nossa educação. Eu acredito hoje em uma educação pública de qualidade, né? Precisa melhorar? Precisa, mas eu vou continuar acreditando, porque eu fui ensinada assim, eu aprendi assim. Entende? Faz parte da história, da minha história. Bacana. E mesmo estando agora no primeiro período, né, engatilhando Sim. aí dentro desse universo da universidade pública, suas dificuldades, né, dentro desse processo e onde você quer chegar, de fato, assim? Bom, eu quero dar aula, sempre licenciatura, né? Eu sempre me inspirei muito, sempre foi meu sonho, desde os meus acho que 14, 15 anos eu sempre falava, ou mais, menos 12 anos eu sempre falava, eu quero ser professora, não sabia de qual matéria.
Então, eu acho que eu quero dar aula, eu quero continuar na sala de aula. Nunca pensei em nada diferente, entende? Eu acho que é isso, sala de aula. Certo. E quando você enxerga hoje a geração que nós estamos, mais tecnológica, e os livros cada vez mais afastados, Sim. Esse instrumento poderoso, né, que pode trazer transformação. O que você pensa sobre? Então, polêmico. Nada contra quem gosta de ler no tablet, no Kindle, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou muito analógica e eu gosto muito do papel, porque todos os meus livros, se você entrar lá no meu quarto e ver, eles são todos rabiscados, porque eu gosto de passar para o papel todas as minhas sensações. Eu acho que é até uma maneira de, não sei, o outro pega alguma coisa que eu escrevi, encontra e fala, nossa, que bacana, Cecília pensa assim. Então a minha relação sempre foi muito analógica, né? Mas eu acredito que, sei lá, se você gosta, se vai melhorar e você gosta de fazer assim, ok, todo mundo tem liberdade. Acho que eu não estou aqui para dizer o que pode e o que não pode. Mas a minha relação é essa, é com papel, com a escrita. Contato, né? Isso, cheirar o livro, escrever no livro, marcar, é essa a minha relação. Bacana. Qual outro texto assim que você lê e fala, me representa, me marca? Eu leio muito Clarice, mas nesses últimos meses eu li um livro, literatura contemporânea. O nome do livro é Tudo é Rio. E aí, no prefácio do livro, não me lembro agora quem escreveu, quem comentou, mas estava escrito assim, a vida como metáfora de um rio. Tudo leva, tudo traz e tudo lava. Eu achei isso muito forte, porque é um livro muito forte. E ele mostra pra gente essa ideia de que a vida ela vai seguir e ela sempre vai dar um jeito de escorrer pelos nossos dedos. Às vezes a gente quer fazer tudo, né? Ainda mais nesse mundo hoje de tanta pressa que a gente vive. Mas não, a vida sempre fala, olha, não, eu vou escapar pelos seus dedos, não adianta você querer abraçar o mundo. E foi um livro muito gostoso para eu ler nesse momento de pandemia, que me marcou muito essa frase. Bacana. Além da leitura, né, e da escrita, qual outro tipo de arte que você tem por hábito? Aqui em casa a gente canta pra caramba, sempre. Meu pai toca e eu cresci assim, sabe? Desde os 4 aninhos, assim, pai tocando e a gente em rodinha, assim, cantando, tomando café, é isso. Às vezes eu digo que, assim, o canto na minha vida é uma coisa, sei lá, mais pra espantar os demônios, sabe? Você canta e, enfim, dá aquela aliviada. Bacana. Então, vou querer que você dá uma palhinha pra gente daqui a pouco. Então tá. Cecília, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? É um privilégio poder receber você nessa série de entrevistas e esperar que, de fato, você trilhe seus caminhos, conquiste aquilo que você tanto tem sonhado. Tá Muito bom? obrigada, Marcelo. É incrível falar aqui e poder trazer também 3 mulheres muito importantes para a minha vida, para os meus caminhos, né, na literatura. Nossa, delícia essa oportunidade de receber vocês aqui. Obrigada. Gratidão. Gratidão.